Olá! Hoje a gente vai entrar numa jornada fascinante para entender como a nossa personalidade se forma, sabe? E para isso, vamos nos basear nas ideias do psicanalista D.W. Winnicott. É quase uma viagem de volta às nossas origens. Puxa, essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente se torna quem a gente é? Esse é o ponto de partida para qualquer papo sobre identidade. E a teoria que a gente vai desvendar hoje dá umas pistas incríveis sobre esse processo, começando lá do comecinho. Então vamos lá. O Winnicott basicamente desenhou um mapa, propondo que nossa personalidade se desenvolve em 3 grandes estágios iniciais. E eles não são caixinhas separadas não, eles se misturam, interagem. A gente vai explorar esse caminho, passo a passo, desde aquele momento de fusão total com o mundo, passando por uma desilusão que é super necessária, até o pulo final em direção à independência. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nos estágios, tem um conceito que é a chave de tudo, o holding, ou, em bom português, a sustentação. E isso não é só sobre segurar o bebê no colo, tá? É muito mais. É sobre criar todo um ambiente seguro, um mundo que se adapta, que apoia e que literalmente sustenta o desenvolvimento daquele novo ser. É a base de tudo que vem depois. Beleza. Com essa ideia de sustentação bem fresca na cabeça, vamos para o primeiro estágio. É aqui que tudo começa. Num estado que é de fusão total com o ambiente ao redor. Nesse momento, a ideia de separação simplesmente não existe. O bebê não tem a menor consciência de si mesmo como alguém separado do resto. Ele e o ambiente, que é basicamente o cuidador, são uma coisa só. Uma unidade mesmo. O ponto central aqui, como a gente pode ver, é que não tem essa de eu e não eu. O cuidador, que o Winnicott chamou de mãe suficientemente boa, e aqui é importante, não é uma mãe perfeita, mas sim uma que se adapta de um jeito sensível às necessidades do bebê, entra numa sintonia tão fina que o mundo parece pura mágica. O bebê sente fome, a comida aparece. Essa experiência cria uma ilusão que é fundamental, a de onipotência, a sensação de que o mundo é na verdade uma extensão da própria vontade. Mas é claro que essa fusão total não dura para sempre. E entre essa dependência absoluta e a independência, tem um estágio intermediário essencial, o da dependência relativa. É nesse momento que a mãe suficientemente boa começa a falhar, mas de propósito, tá? São pequenas falhas, pequenos atrasos que começam a mostrar para o bebê que, o mundo não é uma extensão de si. É um processo gradual de desilusão super importante para a criança começar a perceber que existe uma realidade lá fora. E essa percepção que abre a porta para o próximo grande passo. E aqui a gente vê o resultado de todo aquele processo. O contraste com aquele primeiro momento é gritante, né? A criança já não está mais fundida com o mundo, mas sim interagindo com ele. Ela explora, usa o que foi aprendendo sobre a realidade e começa a agir por conta própria. A jornada para se tornar um indivíduo está a todo vapor. Bom, o que acontece aqui? A autonomia começa a dar as caras. Um senso de eu finalmente se forma e isso permite que a criança lide com o mundo de um jeito mais independente. E aqui vem um ponto crucial, como está destacado. A personalidade não se forma no isolamento, muito pelo contrário, ela se fortalece justamente na nossa capacidade de se relacionar com os outros e de ser criativo. Esse quadro aqui resume a transformação de um jeito bem claro, né? A gente sai de um estado em que o mundo é parte da gente para um estado em que o mundo é algo externo, é real. Aquela ilusão de onipotência dá lugar ao engajamento com a realidade. A gente deixa de ter as necessidades atendidas como num passe de mágica e se torna alguém que age para satisfazê-las. É basicamente o nascimento do eu. Então, aqui está o pulo do gato. E é uma ideia que parece até meio estranha no começo. Aquela ilusão inicial, aquela fantasia de que o mundo obedece aos nossos desejos, não é um problema a ser superado. Segundo essa visão, é o alicerce de tudo. É justamente essa experiência que nos dá um senso fundamental de que a gente existe. E, por mais paradoxal que pareça, é o que nos prepara para encarar a realidade lá na frente. E o destino final dessa jornada toda fica bem claro nessa citação. Uma personalidade forte, consolidada, não tem a ver com isolamento. É exatamente o contrário. Tem a ver com a capacidade de se conectar, de se relacionar com as pessoas e de criar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se tudo começa com essa sustentação, com esse ambiente de apoio, de que maneira será que essa nossa primeiríssima experiência, seja ela qual for, continua influenciando o jeito como a gente se relaciona com o mundo e com as outras pessoas até hoje? Fica aí a provocação.